deixar o jogador do Flamengo se acomodar. A palavra é essa, estava me fugindo aqui a palavra. Se acomodar. Talvez por isso ele tenha pedido os reforços. Porque uma coisa que eu sempre disse, Oswaldo, e você vai poder confirmar ou não, você tem que competir internamente. Quando você compete internamente, você está mais forte para competir com o adversário. Se você não compete internamente, se você tem a tal sombra, né? Não tem a tal sombra, você está acomodado. O nível cai, né? Você não sabe se o seu nível é bom ou ruim. A concorrência faz bem. A concorrência faz muito bem. Então, você tem que... E ele não deixa. Aquela coisa... Eu peguei o Trapattoni, não quero exagerar, mas pelos cabelos brancos, o Trapattoni parecia ter mais de 70 anos. E tem. Quando eu peguei ele na Fiorentina. Ele treinava junto com a gente. Lá se chama Rosa, né? O elenco. O elenco era muito pequeno. Uma coisa parecida com o que está acontecendo com o Barcelona aí, que no outro dia o Barcelona não tinha jogadores para ir para o banco de reserva, um número suficiente. Nós também lá na Fiorentina tínhamos um excelente time, 11 jogadores, mas a gente não chegava a 18, nem 19. E ele completava os treinos, ele fazia todos os treinos, todos, físicos e não tinha coletivo. A gente fazia campo reduzido e um coletivo contra a Primavera, contra os moleques do Júnior, numa quinta-feira. Mas ele fazia tudo e ele estava vendo ali, porque o jogador dá um miguezinho. Então quando o cara faz, ele não deixa a intensidade cair. Então é isso que me parece, que ele está o tempo inteiro, a gente viu o ano passado pelo menos, o Flamengo golear, o Flamengo vencer e ele entrar em campo para dar dura, para cobrar o jogador. O Renier fez isso, ele fez isso com um menino também que estava subindo. Eu vi pelo menos uns 3. Rodrigo Caio também, eu vi com uns 3 ou 4. Então acho que o diferencial é isso, é que a gente aqui estava meio que acomodado, futebol brasileiro, pentacampeão do mundo. O nosso talento vai fazer a diferença a qualquer hora. E o Jorge Jesus veio meio que para balançar, para sacudir a roseira, porque ele virou sombra para todo mundo, né? Inclusive para o treinador da seleção. Ô Eugênio, qual é a mudança, no seu entender? Para resumir, uma palavra eu diria excelência. Ele trouxe a excelência, porque as coisas já estavam aqui, mas como eu disse, Edmundo, talvez nem sempre feitas no seu máximo. E o Flamengo proporcionou a ele isso. O Flamengo hoje tem um CT de excelência, tem todos os equipamentos de excelência. O Flamengo tem um elenco que é o melhor do Brasil, agora se reforçou ainda mais, mas já tinha ano passado, já começou a fazer grandes contratações ano passado. Trouxe uma comissão técnica, mudou a alimentação, mudou dia a dia dos jogadores e conseguiu convencer os jogadores todos da necessidade de que eles estivessem juntos nessa busca por excelência. Poderia não ter conseguido, mas ele conseguiu, teve o mérito de trazer os jogadores para dentro dessa questão. E o Flamengo é isso. Já se fazia isso, já se fazia aquilo, mas um fazia isso, o outro fazia aquilo, o outro fazia aquilo, ele faz tudo ao mesmo tempo. Né? Você consegue ver o Flamengo nos últimos jogos diante de circunstâncias diferentes, ter resposta para todas as circunstâncias. O jogo lá da altitude contra o Independente Del Valle foi um tipo de jogo. O Flamengo deu uma resposta, não conseguiu a vitória, mas trouxe um empate em 2-2 muito positivo. No Maracanã, a circunstância era outra. No Maracanã, pela primeira vez, desde que Jorge Jesus, chegou ao Flamengo, o Flamengo teve menos posse de bola em um jogo. E já tinha antes da expulsão do Ilharão. Porque o Independente Del Valle é um belíssimo time de futebol, botou a bola no chão, jogou com personalidade no Maracanã e forçou o Flamengo a mudar o seu jeito de ser. E com um a menos, o Flamengo mudou o seu jeito de ser e foi excelente. Teve excelência para dar a resposta, ganhar o jogo por 3-0, saindo daquela situação. Contra o Júnior de Barranquilha, lá, estreia da Libertadores, outro jogo difícil, complicado, muito físico. Muito pegado o tempo inteiro, o Júnior jogando como se fosse o último jogo da vida dele. É ritmo de Libertadores. O Flamengo não conseguiu, mais uma vez, impor o seu futebol. E aí, conseguiu encaixar contra-ataque, conseguiu algumas situações de jogo que lhe deram a vitória. Veio para cá, no Maracanã, jogar com o Barcelona de Guayaquil. Aí ele foi o Flamengo. Sufocou, não deixou o time adversário ver a cor da bola. Me impressionava, parecia que o Flamengo estava jogando contra um time de crianças.
Porque o Barcelona, que é um bom time, vinha fazendo bons jogos na Libertadores, os caras tinham medo de ficar com a bola. Os jogadores do Barcelona queriam se livrar da bola rapidamente, a bola queimava no pé porque eles sabiam que iam perder e perdiam a bola. O Flamengo retomava. Agora, dentro desse Flamengo que sufocou, que jogou no ataque o tempo inteiro, como a gente está acostumado a ver, ele tinha dificuldade de infiltrar na área. Qual foi a solução? Bola aérea. Bola aérea. Aí ele teve um zagueiro que virou centroavante, porque fez gol de cabeça, fez pivô. O Gustavo Henrique fez um passe de pivô. Depois o Bruno Henrique chutou em cima dele. Então, o Flamengo tem respostas diferentes para situações diferentes de jogo. Então, eu acho que... Vou voltar lá atrás, que eu já falei muito. A palavra é excelência. O Flamengo conseguiu. E aí não é uma situação comum. É difícil você cobrar isso no Vasco hoje. É difícil você cobrar isso no Fluminense, no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, pelas circunstâncias que envolvem o time. Então, ele chegou, tem muita capacidade, mas ele chegou num clube que estava em busca dessa excelência. Ele conseguiu juntar isso tudo. Tem muito mérito, óbvio que ele tem muito mérito, mas ele, como ele disse aqui na segunda-feira, o Mauro estava lá. O Vasco quis, não. O Atlético quis, não. O Flamengo, opa. Esse aí vai me dar condições. É isso aí. E aí? E não deu outra. Eu ouvi gente aqui dizendo, depois do último jogo, que o Flamengo teria tirado o pé, porque se quisesse faria 8, como fez o River. Não é a cara dele tirar o pé, não. Não tirou o pé, não. Ele quer fazer 8 se puder. Tirou Eu acho que ele cobra muito isso. Ele tem 50, 51 jogos, sei lá. Acho que só em porque ele dominou tanto o jogo, ele teve tanta facilidade para ter a bola, que dava a impressão agora. Quando chegava perto da área, estava difícil. Tanto que a solução foi pelo alto. Parecia que o segundo tempo era treino regenerativo. Bruno Henrique estava voltando de contusão, né? Bruno Henrique voltando de contusão. O jogo contra o River Plate também foi da maneira que você falou. Sair. Ele sofreu contra o River Plate. Sofreu muito, levou o gol. Sofreu lá contra o Al Hilal. Sim. No jogo da semifinal do Mundial de Clubes, os primeiros 30 minutos foram todos do Al Hilal. Sem dúvida. Mas aí, na persistência, na insistência, eu vou jogar 90 minutos, como foi contra o River. Vou jogar 90 minutos na intensidade máxima. Os caras estão correndo meia hora, eu vou correr 90 minutos. Em algum minuto eu vou ganhar o jogo. Incrível. Eu não vou desistir do meu futebol. Foi a final contra o River, que a gente está vendo aí. Os gols saíram nos minutos finais, porque o Flamengo não parou, não abriu mão da intensidade dele. É verdade, estamos revendo aí os gols da final da Libertadores da América. Agora, um detalhe importante, o Oswaldo citou isso aqui e os companheiros também. O comprometimento, o envolvimento, você estar comprometido com o projeto, estar feliz onde você trabalha, onde você vive, tudo isso faz diferença. E nós temos um vídeo aí que mostra Gabriel Barbosa, o Gabigol, ontem no Maracanãzinho, ao lado de Felipe Luiz, Jorge Jesus e João de Deus, acompanhando na beira da quadra o jogo da Champions League das Américas de basquete contra o Instituto de Córdoba. O Flamengo perdia por 20 pontos e conseguiu uma virada incrível no segundo tempo, incrível, e ganhou por 2 pontos, 66-64, chegando à final da competição. Percebam essas imagens. E nós vamos fazer aqui uma leitura do que isso significa. Vejam aí. Gabigol ontem, torcedor no Maracanã. Ao lado dele ali o Felipe Luiz, o Jorge Jesus, o João de Deus. Olha lá, o JJ. Isso aí, por exemplo... Aí mostra que a vida do Jorge está bem facilitada. Porque ele não tinha a menor necessidade de fazer isso. O Oswaldo dirigiu, elencos que o Edmundo jogou. Sim. Não, mas o que eu gostaria de ressaltar é o seguinte. Isso não passa para vocês, assim, os caras, eles estão envolvidos no contexto do clube, porque eles não tinham a menor necessidade de ir aí, de estar aí, de fazer isso. Não precisam, não ia mudar a moral, o prestígio que eles têm. Eles são campeões de Libertadores na América, já são jogadores históricos no clube e fizeram isso aí. Qual é a leitura que dá para fazer disso, Oswaldo, com a sua experiência no futebol? Eu acho muito legal, é a integração com o clube realmente. Eu vejo o Gabigol, por exemplo, ele está muito feliz, né? Ele está vivendo o melhor momento da carreira dele, né?
Ele iniciou bem no Santos e tal, saiu, não foi tão bem na Europa e hoje ele está vivendo uma lua de mel estendida, né? É maravilhoso para ele e ele tem que curtir muito isso mesmo e se expandir, enfim. Todo mundo tem um momento torcedor, né? Não é? Não, é verdade. Ele vai aos jogos do Flamengo quando está suspenso, né? Sim, não acontece. E faz a mesma coisa aí no Faz a Maracanã. mesma coisa. Então, todo mundo gosta de esporte no modo geral. E o time do Flamengo é muito bom também de basquete. Então, isso aí é um lazer. Mas não pode ser uma chave do sucesso isso aí? Sim, sim. Porque, por exemplo, eu pego o exemplo do Guerreiro, por exemplo. O Guerreiro esteve recentemente no Flamengo. Obviamente que não foi tão bem sucedido como o Gabriel Barbosa, mas o Guerreiro também chegou com uma contratação impactante. Era um ídolo da torcida, um jogador, e ele nunca, por exemplo, fez isso. E não tinha que fazer se não quisesse, não era obrigação dele fazer isso. É uma coisa opcional do Gabriel. João, né? para mim